Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 22 de Av, 5.783, a contar da criação. Estamos no dia 9 de agosto de 2023. Nós estamos na nossa era comum, no ano 2023. Estamos aí à tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no quarto dia da semana. É o quarto dia para o Shabat. Então, nós estamos na nossa quarta leitura dentro da nossa paraxá, que tem o nome de Re'e, que significa veja, e no qual nós somos desafiados, por essa paraxá a estarmos realmente olhando, melhor, vendo, veja. Olhar, você olha para tudo e qualquer coisa. Agora, ver, veja, enxergar o que está além daquilo que você está vendo é o desafio. Por isso nós temos aí o desafio que Deus é tudo, tudo é Deus. Então nós somos desafiados a vermos Deus realmente presente em todas as coisas, sejam elas boas ou ruins. Todos nós queremos aquilo que é de bom, que aconteça conosco, mas só que não é assim. Então, por isso, Re'e, veja, é o desafio para nós podermos ver além daquilo que está diante dos nossos olhos. Então, vamos em frente. Hoje, na nossa quarta leitura, nós estamos no capítulo 14, do verso 1 ao 21, que é a nossa leitura de hoje. E nós vamos, dentro da nossa aliada de hoje, nós temos 3 temas essenciais para falarmos hoje. O primeiro todos eles estão no capítulo 14, o primeiro está no verso 1, onde nos fala, vocês são filhos de Deus. O segundo tema é no versículo 8, onde nós temos aí a questão que fala o porco, porque ele tem o casco fendido, mas não é ruminante, e ele é impuro para vocês. E o terceiro tema está no finzinho do versículo 21, onde nos diz, para não cozinhar um filhote no leite de sua mãe. Aí onde que nós temos aquela questão de carne e leite. Então esses 3 temas nós vamos ver dentro da nossa paraxá, dentro da nossa leitura de hoje e os ensinamentos que temos para conosco nesse sentido. Além disso, nós temos aí de fato, uma palavra mais aprimorada, mais elevada, em que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, fala-nos sobre o Filho Único de Deus, Quem é o Filho Único de Deus, Então nós vamos ter essa palavra aí, ok? Ontem nós começamos a falar sobre o pai do nosso Rebbe Menachem Mendel, o Rabi Levi Yitzhak, E falamos algumas coisas referentes ao pai do nosso Rebbe, o Rabi Levi Yitzhak Schneerson, onde nasceu na Ucrânia. E hoje nós vamos dar uma continuidade sobre alguns aspectos da vida do pai do nosso Rebbe, o Rabi Levi Yitzhak. Em 1927, da Era Comum, que corresponde ao ano 5.687 a contar da criação, quando a força do comunismo crescia ainda mais, o Rabi Yosef Yitzhak, o nosso Rabi, foi preso e exilado para Riga, na Latvínia. Nessa época, o primogênito do Rabi Levi Yitzhak, o Rabi Menachem Mendel, era escolhido para a filha do Rebbe, Chaya Mushka, a filha do Rebbe, Chaya Mushka, devido a vários delongas, porém, o casamento não ocorreu até novembro de 1928. Era esperado que as autoridades comunistas iriam dar permissão para o Rabi Levi Yitzhak e sua esposa irem ao casamento do seu filho. Porém, isso não aconteceu
e não houve a autorização, né, das autoridades comunistas. Então a Rebbetzin Hannah estava determinada a preparar uma celebração dela mesma, né, a mãe do nosso Rebbe Menachem Mendel. O seu marido, o Rabi Levi Yitzhak, estava preso nas cadeias comunistas, mas ela determinou preparar uma celebração, né, embora fisicamente distanciada do evento do casamento, né, ela escreve em suas memórias: devido à ameaçadora natureza da situação que prevalecia então, esperávamos menos de 30 convidados. Em vez disso, 300 pessoas vieram. A celebração durou até o amanhecer, lotada de sentimentos de intensa alegria e intensa angústia eram sentidas por todos aqueles frequentadores. Então, a esposa do Rabi Levi Yitzhak, mãe do Rebbe Menachem Mendel, o sétimo Rebbe, né? Ela preparou uma festividade, embora distantes, né? Mas ela preparou uma festividade em comemoração ao casamento do seu filho, e ela convidou algumas pessoas, né, da sua comunidade, para que pudessem estar reunidos e celebrassem, mesmo à distância, o casamento do seu filho. Então, o que aconteceu? Ela esperava em torno de 30 pessoas e apareceram 300 pessoas. E ficaram durante toda a noite, né, nesta reunião em que foi sentimentos, uma mistura de sentimentos de alegria e angústia, né? Alegria intensa devido ao casamento do filho, mas uma angústia intensa devido à prisão do Rabi Levi Yitzhak, né, o marido da Rebbetzin, e dessa forma, então, ficou aquela angústia, né? Não se sabia o que as autoridades comunistas dariam como sentença para com o seu marido. Mas a celebração também foi com muitos sentimentos de alegria, porque o filho estava casando, o Rebbe Menachem Mendel, né? Então, essa mistura de sentimentos que aconteceu naquela noite, né? No dia 28 de março de 1939, da Era Comum, e o ano da criação 5.699, às 3 horas da manhã, 4 agentes da Polícia Secreta Comunista chegaram à casa dos Snerson e, após pesquisar pela casa e confiscar muitos dos seus manuscritos, o Rabi Levi Yitzhak foi preso e encarcerado, entre aspas, pelo crime de divulgar o judaísmo, né? Então é aquela questão, né? O sistema, ele quando não acha nenhum crime contra a pessoa, né? Então eles inventam um. Então, não é o que acontece nos dias atuais, não é uma mera coincidência, né? O sistema, ele continua bruto e cruel, entendeu? Então não tinha do que acusar o Rabi Levi Yitzhak, então simplesmente fizeram o quê? Acusaram ele de estar divulgando o judaísmo, crime, para aqueles dias atrás da cortina de ferro, ok? E após mais de um ano de interrogações, ele foi levado a Moscou para julgamento e foi condenado a 5 anos de exílio numa aldeia remota, Riali, né, no Cazaquistão. As condições de Riali eram muito difíceis ao Rabi Levi Yitzhak e a sua esposa, carecendo até dos suprimentos mais básicos, né, que faltavam para a sobrevivência. Mesmo assim, Rebbetzin Hannah, mãe do nosso Rebbe Menachem Mendel, fazia grandes esforços para permitir que ele continuara a transcrever os seus inscritos de Torá. Ela conseguia criar uma tinta crua das plantas, permitindo que ele continuasse a escrever, né? E os seus escritos tornaram-se eternos. O Rabi Levi Yitzhak, ele era um mestre cabalista, né? Durante toda a sua vida, ele escreveu copiosamente, além de respostas racídicas, né? Halássicas, melhor dizendo, respondendo às perguntas sobre a lei judaica,
ele escrevia extensivamente sobre Kabbalah, intercalando os aspectos revelados e ocultos da própria Torá. Durante sua prisão e interrogação, né, a polícia secreta, né, comunista tentou confiscar esses preciosos manuscritos e até os colocou num veículo deles para serem levados embora. Porém, Rebbetzin Hana conseguiu que eles os deixassem, e após consultar seus superiores pelo telefone, os guardas então concederam realmente a guarda dos escritos à esposa do Rabi Levi Yitzhak, né? A Rebbetzin Hana Schneerson, certo? Então, infelizmente, quando Rebbetzin Hana juntou-se ao marido no exílio, algo que fez voluntariamente, né? Aonde meu marido vai, eu vou. Ela foi forçada a deixar sua coleção para trás. Aparentemente, foi confiscada pelos nazistas para nunca mais ser vista. Os únicos escritos que sobraram foram aqueles escritos no exílio no Cazaquistão e levados por Rebbetzin Hana para Nova York. Décadas mais tarde, o Rebbe juntou esses manuscritos para impressão, resultando num conjunto de 5 volumes intitulado Likutei Levi Yitzhak, os escritos do pai do nosso 7º Rebbe. Quando a sentença, né, de 5 anos estava chegando ao fim para o Rabi Levi Yitzhak, ele, devido às condições, né, do ambiente, frio intenso, né, e pouca alimentação adequada, né, então ele acabou enfraquecendo muito. E após muitas dificuldades, a comunidade judaica de Almaty, no Cazaquistão, conseguiu assegurar permissão para que os Schneerson, quer dizer, o Rebbe e a sua esposa, pudessem se recolocar ali. O casal finalmente chegou na primavera em 1944, mas o Rabi Levi Yitzhak ficou ainda mais fraco e ele faleceu não muito depois do dia 20 de Av e está enterrado em Almaty. Por fim, sua esposa Rebbetzin Hana pôde ir a Nova York para se reunir ao seu filho, o Rabi Menachem Mendel, o nosso Rebbe, né? Então, amados, esse daqui é um pequeno resumo, né, com referência ao Rabi Levi Yitzhak Schneerson, né, que nasceu no ano de 1878 da Era Comum e faleceu no ano 1944 da Era Comum, né? Então nós vemos aí realmente a determinação de levar o judaísmo em frente, apesar de todas as adversidades, apesar da força do sistema, a força dos inimigos, né? O Rabi Levi Yitzhak não se amedrontou, não se acovardou, e um exemplo para todos os homens, mas as mulheres não ficaram sem um exemplo. A esposa e mãe, né, a esposa do Rabi Yitzhak, Levi Yitzhak, e mãe do nosso Rebbe, né, ela mostrou realmente o que é uma mulher altruísta, que realmente ela pensa na sua geração e nas suas gerações futuras, né? Ela não abandonou o seu marido até a sua morte, né? Então a fidelidade da mulher judia, a fidelidade da mulher batinoa para com o seu marido, certo? Bem como também a determinação de estar ombro a ombro com o marido no propósito de não deixar apagar o judaísmo, não deixar perder realmente o judaísmo vivo, para que não somente o povo judeu, mas também todas as nações pudessem desfrutar realmente da realidade, da verdade que o judaísmo traz para as nações. Por isso, realmente, o Monte Sinai, a outorga da Torá, com os 10 ditos de Hashem, escrito em 620 letras, 613 letras corresponde aos mandamentos para o judeu, o povo judeu. E a diferença para 620 de 7
corresponde às 7 leis de Noé, que também foi dada a Moshe no Monte Sinai, mostrando que realmente as 7 leis de Noé, elas foram dadas por Hashem a Moshe no Monte Sinai, para que através do povo judeu as nações possam ter o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e que as 7 leis de Noé, elas são a base para que as nações possam viver em paz, em segurança, em harmonia, em alegria, em união e em unidade. É por isso que nós, Bnei Noach, temos um compromisso com as nações. Temos um compromisso com os povos das nações, que são os nossos irmãos, para poder levar a eles a unidade e a unicidade do único Deus real e vivo, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Dessa forma, levando realmente Hashem, o soberano dos mundos, o único todo-poderoso, para que realmente as nações possam cada vez mais serem livres para servir o único Deus. Por isso, a nossa tarefa suprema também, ombro a ombro com o povo judeu, é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, trazendo mais luz divina, mais presença divina, para que as trevas, a escuridão e as suas ramificações de maldade sejam cada vez mais erradicadas, né? E isso nós podemos fazer. E é através desta união, o povo judeu e os Bnei Noach, no judaísmo, porque o monoteísmo real e verdadeiro é o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Quando uma pessoa, ela quer, por exemplo, ela quer aprender, né, sobre matemática, ela vai procurar um professor de português? Não. Ela vai procurar um professor de matemática, para que ela possa aprender corretamente a matemática. Se ela procura o professor de português, né, ele tem as suas limitações dentro da matemática. Não é que ele não conhece, mas ele não conhece profundamente como professor de matemática. Assim como o professor de matemática não conhece profundamente as questões da língua portuguesa, e o professor da língua portuguesa, ele conhece os seus detalhes para trazer todas as questões pertinentes às análises da língua portuguesa. Então, quando queremos aprender sobre determinado tema, né, a nossa inteligência nos dá a ideia que eu preciso procurar um especialista verdadeiro, não especialista fake news que está cheio por aí nos dias atuais, né? Mas um especialista verdadeiro que tem um real conhecimento da matéria que eu quero aprender. E então eu procuro aquele professor, no caso exemplo, o professor de matemática, e aí então eu vou aprender corretamente a resolver as questões de matemática. Então, dentro desse escopo, a realidade é o seguinte: como que eu vou conhecer Deus se eu não procuro Ele na raiz judaica? Como que eu vou realmente reconhecer o único Criador, o único Redentor e Salvador, se eu não o procuro dentro da raiz judaica e aqueles que, de fato, foram dados a Ele a sabedoria divina? O povo judeu, os seus mestres, os seus sábios, os rabinos da atualidade. Como que eu vou conhecer Deus? Então, é essa mesma questão. Você que realmente tem um coração sincero, independente do seu segmento religioso, mas você diz: eu quero servir a Deus mesmo, eu quero servir Deus de verdade. Então, o caminho é procurar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E nós, Bnei Noach, né, que temos a liderança do nosso rabino, o Rav Yaakov Geranstad, né, que é a liderança do Bnei Noach Brasil. Então, nós estamos aqui, aprendendo com ele todas essas verdades e todas estas realidades. Se você quer se tornar um Bnei Noach no sentido de abraçar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o caminho é este. E aí estão realmente os endereços onde você pode se achegar para buscar e conhecer melhor a Deus. E aí você toma a sua decisão. Eu vou seguir Deus
assim, desta forma. Ou então você diz, não, eu não vou seguir Deus dessa forma. Eu vou seguir da forma que eu aprendi, nasci, cresci e vou morrer assim, por assim dizer, ok? Você toma sua decisão, né? Aliás, Deus não força ninguém a nada. Ele dá, né, aquilo que nós vamos ver mais no final do livro de Deuteronômio, Devarim, onde Moshe fala a expressão divina, né? Eis que coloco diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. E como Pai das misericórdias, que Deus é, ele diz, escolha, pois, o caminho da vida, para que viva bem tu e a tua família. Ok? Então, mesmo assim, Deus ainda não força ninguém a nada. Ele coloca diante das pessoas as escolhas. Porque o ser humano, somente o ser humano, ele tem o poder da livre escolha. Ok? Então, é isso daí. Então, vamos em frente na nossa aliada de hoje, na nossa leitura de hoje. Nós estamos no capítulo 14 de Deuteronômio, na nossa quarta leitura, né, quarto dia da semana, o quarto dia para o Shabat, né? Então, os 3 temas que nós temos para hoje, né, de forma essencial, onde nós temos aí a primeira, todas as 3 estão no capítulo 14, né? A primeira, vocês são filhos de Deus, que é o verso 1. Depois do verso 8, nós temos aí, né, o porco, porque ele tem um casco fendido, mas não é ruminante, ele é impuro para vocês, né? E depois no versículo 21, onde nós temos aí a questão de não misturar carne com leite, né? Então são 3 tópicos para nós vermos de uma forma simples, mas bem objetiva. E como falamos já anteriormente, Deus não obriga ninguém a nada. Com orientação rabínica, você toma a sua decisão, você escolhe, você é livre para escolher. Ok? Então, essa é a questão. Então, vejam bem. Primeiramente, dentro do aspecto, né, do verso 1, vocês são filhos de Deus, né, os ensinamentos racídicos, né, dos nossos mestres, do Rabad, né, eles falam, toda a criação deriva da palavra de Deus. Ou seja, os 4 reinos, o vegetal, o mineral, o animal e o humano, os 4 reinos, são todos derivados da palavra de Deus. Deus falou, Deus disse palavras e as coisas vieram a existir, ok? Então você é palavra, ou você é letra, ou, por exemplo, somos formados por letras, ok? Então, dentro desse aspecto aí, toda a matéria veio à existência pelo poder da palavra de Deus, da palavra divina. E ela sustenta a cada instante continuamente, né? Então, a palavra divina é que sustenta todas as coisas. Não é o país X, que é a maior potência mundial, não é o presidente X, que é o presidente mais poderoso do mundo, e por aí afora vai, né? Na realidade, não. Somente a palavra divina sustenta todas as coisas. Por isso, Deus é tudo. Tudo é Deus. Ou seja, nada há além dele, de Deus. Isso significa que não existe nenhum poder que possa ser comparado ao poder de Deus. Ah, mas nação tal tem não sei quantas bombas nucleares. Menos do que uma formiga, isto é, diante de Deus. É menos do que o pó diante de Deus. Ou seja, não é nada. Não significa nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque nada há além dele. Ou seja, nada existe além de Deus. Somente Deus é a única realidade. É a única verdade. É a única existência. Porque ele não depende de nada e de ninguém. E tudo que existe nos 4 reinos depende da palavra de Deus. Então, o ditador fulano de tal diz que vai acabar com o mundo, que vai fazer e acontecer, que etc, etc. Não se preocupe com isso. Mantenha sua fé
e a sua confiança em Deus. Emuná e bitachon. É nisso que nós temos que focar, porque é dele, e somente dele que veio o verdadeiro socorro, proteção e etc. Ok? Então, por isso, né, a força divina paralela da contração e ocultação obscurece a força divina criativa. Ou seja, o nosso mundo físico, ele na realidade esconde esta realidade de Deus. E nós somos desafiados a cada vez mais a descortinar, trazer à superfície a realidade de Deus, através das nossas vidas, através de nós permanecermos fiéis à Torá, seus mandamentos, as 7 leis de Noé e as suas ramificações, de nós estarmos continuamente na Techuvá, nas nossas preces diárias, na nossa Tzedaká. Então é estarmos realmente naquilo que subsiste para sempre, porque isso provém da essência de Deus. A Techuvá, o estudo da Torá, as preces diárias, a Tzedaká, né? E nós estarmos cada vez mais nas preces diárias. Então, estas coisas estão intimamente ligadas com Deus. E quanto mais nós a praticamos, mais nós estamos confirmando que o único Deus é aquele que é o único e capaz de dar-nos realmente, não somente proteção, segurança, saúde e vida longa, mas nos assegurar a redenção final com o Mashiach e o Olam Rabá, a vida eterna. Ok? Então, esse mundo físico, ele realmente oculta Deus, a sua força. Então, normalmente as pessoas olham para aquilo que está diante dos seus olhos, mas não consegue ver o que está além dos seus olhos, além daquilo que está vendo. E é por isso que a Parashá Re'eh, veja, é para nós vermos o que está além daquilo que os nossos olhos enxergam. Para nós vermos o que está além. E é esse desafio de fé e confiança que nós somos realmente colocados diariamente. E como resultado, tudo que podemos ver é a forma exterior do físico. O serviço a Deus, auxiliado pela simples fé de que não há nada além dele, requer um esforço sincero por parte de cada um de nós para trazer à tona à superfície a divindade inerente a todas as coisas em nossas vidas e para remover o máximo possível a máscara da externalidade física que oculta a divindade interior, né? Então vejam bem que, nesse sentido, os nossos mestres do Hassidismo, né, estão falando para nós que nós precisamos, né, de um esforço sincero para trazer à superfície, trazer à mostra, às claras, à transparência, né, a presença divina, através das nossas vidas. Então, quando nós, Benei Noah, estamos nas preces diárias, na Techuvá, no estudo da Torá, no estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, na Tzedaká, nós estamos extraindo do mundo físico a presença da divindade. Então nós vamos dando realmente o verdadeiro significado da existência de todas as coisas, inclusive a nossa própria existência. Então por isso que é importante nós podermos viver realmente esta fé. Ok? Então, por exemplo, você está num lugar público, você vai comer alguma coisa, e você ali pega aquela coisa que você vai comer, e você ali naquele momento, você, né, dá uma inclinada na sua cabeça, e você faz preces, abençoando aquele alimento. Você pode até pensar que ninguém está vendo, que ninguém está observando. Mas você já procurou observar que no lugar escuro, onde há uma lâmpada acesa ou uma vela acesa, chama a atenção de todos que estão ao seu redor?
você não está vendo, porque está escuro, além do lugar que você está na luz. Mas aqueles que estão na escuridão estão vendo que você está na luz. E eles estão observando. Então, no meio da escuridão, você precisa ser uma luz. Com uma atitude simples. Você pedindo uma bênção para aquela alimentação que você vai comer, certo? E você está sendo observado por uma multidão de pessoas, inclusive de forças negativas, bem como das forças dos exércitos de Hashem. Então, você é bem notado. E você pode dar vida a isto. Ou seja, numa simples atitude sua, muitas pessoas que estiverem ao seu redor e derredor, sem saber, elas olham para você, elas olham aonde você está. Elas não entendem por que foi olhar exatamente para você naquele momento que você estava fazendo uma prece para a alimentação que você vai ingerir. Mas como todo ser humano tem na sua essência, no seu mais íntimo, uma centelha divina, essa centelha divina, ela fica que nem um radar, procurando a volta daquela pessoa onde ela está, essa centelha divina, procurando como um radar aonde há luz, para poder direcionar aquela pessoa a olhar, a ir em direção àquela luz. E é por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, num dos seus ensinamentos, ele diz: a luz que há em ti, faça a escuridão brilhar. Entendeu? Então, por mais simples que seja o teu gesto, mas você o faz por amor a Hashem, por amor à causa de Hashem, de transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, faça com todo o teu amor, com toda a tua dedicação. Vença a indiferença de você mesmo e vença a indiferença do mundo que está diante de você. Você estará desbravando uma selva e muitos estão esperando um facho de luz no meio da escuridão para se aproximarem. E daqui para frente, amados, tenha certeza, isso vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque o mundo está tão perverso, o mundo ele está tão obscurecido, que as pessoas estão com fome e com sede de algo real e verdadeiro. E você é esta mensagem de Deus para esse tempo, ok? Principalmente nós, Bnei Noach, entre as nações. O nosso horizonte é muito amplo, é muito maior, ok? Para cumprirmos a nossa meta. Então, dessa forma, o mesmo se aplica a cada indivíduo. A sua essência interior é divindade. É isso que nós precisamos estar focando cada vez mais. A nossa essência interior é a divindade. É a centelha divina que está em nós. E que ela quer vir para fora. Ela quer aparecer para que a luz que possa irradiar de você possa tirar tantos quantos possível da escuridão, das trevas. O rosto de Moshe brilhava? Sim, nós não vamos brilhar como Moshe brilhava o seu rosto, que precisou colocar um véu sobre a sua face. Mas nós podemos brilhar no nível em que nós podemos suportar este brilho e as pessoas que estão à nossa volta podem também suportar este brilho. A essência do nosso ser é a centelha divina que está em nós, é a divindade que está em nós. E isso pode brilhar na sua vida e através da sua vida. Não perca tempo com coisas sem sentido, vulgares e por aí afora vai. Seja esse potencial de luz. Vença a escuridão, vença as trevas. Então, nesse sentido,
Vocês são filhos de Deus, seu Deus, o teu Deus. Vocês são filhos de Deus. E dentro disto, assim como um filho provém da mente de seu pai, assim também a alma de cada um deriva do pensamento e da sabedoria do Todo-Poderoso, que é sinônimo de sua essência, pois ele e sua sabedoria são um só. O ser essencial de cada um, seja judeu ou não judeu, é a divindade, porque todo ser humano tem uma centelha divina. Então, por isso, vós sois filhos de Deus. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz à nossa memória exatamente as palavras do Rabi Israel Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo. Então ele fala uma palavra muito específica para o judeu, porque a verdade e a luz desta verdade, desta essência, ela é revelada, foi revelada ao povo judeu e através do povo judeu para as nações. Este é o dito de Hashem. Esse é o decreto de Hashem. Então, dessa forma, ele diz, o Rabi Israel Baal Shem Tov, cada judeu é tão precioso para Deus como se fosse um filho único, nascido para seus pais quando já estavam em idade avançada. E, na verdade, é ainda mais precioso. Deus criou o mundo por causa do povo judeu, encarregando-o com a missão de refiná-lo e transformá-lo numa moradia para Deus. Isso significa que não foi criado apenas por causa do povo como um todo, e sim para cada um de seus indivíduos. É por isso que devemos viver como se o mundo tivesse sido concebido para cada um de nós individualmente, sendo que este mesmo mundo espera por nossa contribuição individual para cumprir o seu destino. Por isso que o Rebbe disse na sua liderança sobre o povo judeu, sobre os seus Hassidim, os seus seguidores, os seus devotos. Foi por isso que ele orientou os seus rabinos a saírem da sua bolha, do seu judaísmo íntimo, fechado, e para se envolver com as nações e trazer para as nações o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E hoje nós estamos aqui, não judeus, para vivermos ombro a ombro com o nosso irmão judeu, para podermos juntos estarmos transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Porque Deus, ele é o Deus de todo ser humano. Mesmo que o ser humano, ele rejeite a Deus, mas na realidade, ele é Deus de todo ser humano. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que cada ser humano tem no seu mais íntimo a essência, a divindade, a centelha divina. Então, por isso, amados, né, o nosso irmão mais velho, o nosso irmão, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, está cumprindo a sua tarefa. E entre as nações, mais e mais e mais e mais, né, rabinos do Rabad do mundo inteiro estão cada vez mais realmente no meio das nações para trazer a luz do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, dentro do planeta de norte, sul, leste a oeste, a presença Rabad, a presença dos rabinos Rabad, estão cada vez mais presentes entre as nações, trazendo essa verdade. E à medida que nós vamos somando com o filho primogênito de Deus, o povo judeu, nós vamos juntos, ombro a ombro, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, não se esqueça, vocês são filhos de Deus. Ponto final. Quando alguém falar alguma coisa contrária, não perca seu tempo. Dá tchauzinho e segue sua jornada, segue o seu propósito.
ombro a ombro com o irmão mais velho, o povo judeu, transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Quem sabe essa mesma pessoa que zomba de você hoje, amanhã não estará somando contigo na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Afinal de contas, praticamente 99,9% dos Benei Noah vieram de onde? De um mundo idólatra, de segmento religioso idólatra, e hoje estão no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Por isso, amados, a nossa origem idólatra nos remete à seguinte meditação: quem sou eu para poder fazer algum escárnio de quem ainda está na idolatria, se eu vim de lá? Então, por isso, como diz o profeta, né, de onde você veio, continue em frente, não volte. Mas aqueles que ali estão, que eles venham para onde você está, para que possa somar contigo nesse propósito. Por isso, não esqueça, vocês são filhos de Deus, ok? A segunda questão que nós temos aqui sobre o porco, que é o versículo de número 8 do capítulo 14, que diz: o porco, porque ele tem o casco fendido, mas não é ruminante, ele é impuro para vocês, então vocês não comerão da sua carne. Então aqui nós temos, dentro da lei de Kasherut, né, o que é puro, o que é impuro, especificamente para o povo judeu. Então nós temos aqui, nós já aprendemos também que aquilo que nós nos alimentamos, né, tem características positivas e negativas. Então, dependendo do que você se alimenta com características negativas, isso alimenta muito a sua alma animal. Aquilo que você se alimenta com as características, né, naturais, de forma sublime, você fortalece ainda mais a sua alma divina. Então, depende realmente dessa questão, não restam dúvidas. Por isso que existe um ditado que diz aí: você é o que come, né? Então tem aquela questão, você é o que come. Se você come boas coisas, então você tem uma boa saúde, uma boa mentalidade, né? Agora, se você come porcaria e se alimenta só de porcaria, o seu organismo é uma porcaria, você vai ficar doente, você vai ficar com problemas, etc, etc e tal. Por quê? Porque você é aquilo que você come, né? Como diz o ditado. Então, dentro da visão judaica, literalmente falando, o que Deus realmente dá para o povo judeu sobre questões das chamadas leis de Kasherut, né, dos alimentos puros e impuros, exatamente para que o povo judeu em si, ele tenha uma boa alimentação e aquele famoso ditado: uma mente sã para um corpo sadio, né? Então essa é a questão. Agora, o não judeu, ele, como diz o ditado, né? Que nem o Benei Noah, para mim nada é proibido. Então, eu não abro mão da minha carninha de porco, né? Eu não abro mão disso ou daquilo que é proibido para os judeus, mas para o não judeu não é proibido, né? Então, é uma questão de reflexão. Você não é obrigado a fazer, como você não é obrigado a não comer os alimentos impuros, e também você não é obrigado a comer os alimentos puros. A realidade é que você é livre para escolher dentro do campo Benei Noah, dentro do campo não judaico. Agora, é uma questão de você fazer reflexões, né? E com a devida orientação rabínica, você realmente tomar a decisão melhor para você no seu dia a dia, ok? Então vejam bem, as leis de Kasherut é para que o povo judeu seja saudável em mente e no corpo, ou seja, na alma e no seu ser, né? Haver então um equilíbrio saudável, ok? Quanto à questão em si, nós temos aqui que o porco ele tem o casco fendido. E os alimentos puros dentro dessa questão do animal, ele precisa ter duas características. O casco completamente fendido, que seja desde do seu casco embaixo
até em cima na sua perna. Então, é fendido, ou seja, há uma vaga daqui, certo? Então, é fendido completamente. Então, o porco, ele tem realmente os seus cascos completamente fendidos, desde o seu casco até em cima na sua perna. Mas ele não é ruminante. Por ele não ser ruminante, para o povo judeu, é literalmente proibido comer carne de porco, né? Ah, mas eu conheço um judeu que come carne de porco. Ó, sobre essa questão, amados, nós não podemos esquecer um detalhe, que infelizmente teve muitos judeus que se desviaram da sua fé monoteísta e abandonaram realmente o quê? As orientações divinas para a sua vida. E nós não estamos aqui para julgar o judeu que deixou de ser religioso e observante da Torá, que não é o nosso papel. Mas também não é base para você dizer, ah, eu conheço um judeu que come carne de porco, eu também como. Não. Se ele pular num abismo, você vai pular junto com ele. Não, né? Então é a mesma coisa. Então essa questão judaica daquele que deixa de obedecer a Torá e deixa de ser religioso, isso daí não é um problema nosso, não é uma questão nossa. Isso daí é entre ele e Deus. Deixa Deus se virar com essa história. Vamos nós e Deus nos virarmos com a nossa história. É esse o detalhe. Ok? Então, dentro desse aspecto aqui, principalmente, qual é o ensinamento que nós temos com referência à questão do porco, que tem os cascos fendidos completamente, mas não é ruminante. Isso significa o quê, amados? É aquela pessoa que espiritualmente ela é superficial. Ela não é verdadeira na sua fé. Ela não é verdadeira na sua obediência às 7 leis de Noa e às suas ramificações. E também não está nem aí para poder aprender com a orientação rabínica o que dentro da Torá ele pode fazer para somar a sua vida espiritual no seu dia a dia. Então, o alerta que fica para nós aqui é: não seja superficial na sua fé. Não seja superficial na sua obediência às 7 leis de Noa e às suas ramificações. O alerta é: seja verdadeiro, autêntico. E não um Zé Mané. Entendeu? Ou seja, seja de fato aquilo que você diz. Comece a ser no seu interior e viva o que você realmente pensa, o que você realmente fala dentro do aspecto do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então o alerta que fica para nós aqui sobre a questão do porco é: não sejamos superficiais, não sejamos falsos, meias verdades e meias mentiras, sejamos autênticos na nossa fé e na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? No capítulo 14 ainda, nós temos o terceiro tópico nosso, que está no finzinho do versículo 21, onde diz: não cozinhe um filhote no leite de sua mãe. Onde nós temos aqui a questão sobre não misturar leite com carne. Literalmente, novamente dizendo, 100% para o povo judeu, que vive a sua fé, vive em obediência à Torá. Então, literalmente, para o povo judeu, 100% não misturam carne com sangue. Aliás, carne com leite, certo? Então, o que nós temos para nós, Benei Noa, a aplicação com referência a essa questão aqui em si. Qual é o ensinamento para nós? Você pode dizer assim: bom, eu não vejo nada demais misturar carne com leite. Primeiramente, como Benei Noa, eu não sou obrigado. Será? Às vezes nós precisamos refletir melhor sobre a questão. Aí você diz assim, nós temos uma orientação rabínica. Então, qual é a orientação rabínica? A orientação rabínica que nós temos do nosso lado, Yaakov Gerenstad, é que é bom que o Benei Noa não mistura carne com leite. É bom que não misture carne com leite, mas não é obrigado. Aí é que está um grande diferencial, amados, entre nós, Benei Noa, e o povo judeu.
Apesar de todas as questões privilegiadas do povo judeu, mas nós temos um fator privilegiado que realmente pode nos colocar no mesmo nível do povo judeu, no sentido espiritual, que é o poder da livre escolha. Porque o judeu em si, ele nasce, cresce dentro das instruções da Torá e ele vive aquilo. Nós nascemos e crescemos dentro de tudo aquilo que é contrário à Torá. E, vamos por assim dizer, entre aspas, né? Depois de velhos, por assim dizer, né? Nós viemos para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Pegamos muita bagagem no mundo não judaico, idólatra e companhia limitada, onde aprendemos muitas coisas, entre aspas, chamada palavra de Deus, e depois vimos que realmente não é a palavra de Deus. E muitas cargas nós acabamos trazendo conosco no início da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Então, à medida que nós vamos andando no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, nós vamos nos despojando de cascas, kelipote, cascas. Então nós vamos deixando muita bagagem para trás, porque vamos aprendendo o fundamento da fé, da verdade, da transparência em Deus, né? Então nós vamos abandonando muitas kelipote, muitas cascas, nós vamos deixando para trás. E nós vamos nos refinando. Assim como ao povo judeu é dado por Hashem a ordem de refinar o mundo, esta refinação chegou até nós, nós começamos a trilhar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e nós começamos a ser refinados. O que nós não podemos permitir é que nos tornemos mais grotescos do que antes, que nos tornemos mais insensíveis do que antes, mas que nós possamos ter a sensibilidade espiritual num equilíbrio saudável, mente e coração, alma divina e emoções. Um equilíbrio saudável. E o ensinamento que nós temos aqui sobre carne e leite é exatamente sobre isso. Os nossos mestres ensinam que a carne, já o próprio nome diz, ela está conectada com carne, carnalidade, vontade da alma animal. Por isso a carne ela tem conexão com sangue. Por quê? Porque a carne, para que ela possa ser digerida, o animal precisa ser morto e o seu sangue ecoar. Então nós temos aqui o quê? A carne, ela simboliza a morte. O sangue simboliza as paixões da alma animal, da carnalidade, do materialismo, do ego, do egocentrismo, da egolatria. Então, esses são sinônimos de carne. O leite nós temos ali a brancura da pureza, da paz, do shalom, certo? Nós temos ali o leite, o sinônimo de vida. Por quê? Porque o leite dá vida para o recém-nascido, seja no reino animal, seja no reino humano. Então o leite, ele simboliza a vida, a carne simboliza a morte. A brancura do leite, ele simboliza a paz, a generosidade, a bondade, a misericórdia. O sangue da carne, ela simboliza as paixões, o egoísmo, o egocentrismo. E coisas semelhantes a esta, a inimizade, e contendas, brigas, mortes e companhia limitada. O leite traz para nós o significado da vida. E ao trazer o significado da vida, significa que o leite simboliza para nós a vida. E é por isso que fala que não cozinha o filhote no leite da mãe, porque a carne com o leite
é uma afronta à mãe. É uma afronta porque a carne, ela está conectada com o filhote. O filho da mãe, que deu leite para a vida. Então, o leite com a carne, ela traz exatamente um conflito entre o espiritual e o físico. Traz um conflito entre o fazer a vontade divina e o não fazer a vontade divina. Então, por que Deus, num dos significados, que pode se meditar sobre a misturar de carne, de não misturar carne com sangue, é que quando o judeu em si, ele separa, quando ele vai comer a carne sem o leite, sem misturar ao leite, ele está se alimentando de forma adequada, porque depois do dilúvio foi quando Deus permitiu que realmente o ser humano pudesse se alimentar de carne. Então ele está se alimentando de forma correta e saudável. Quando se alimenta primeiramente de carne, o judeu espera 6 horas, em torno de 6 horas, para poder comer alguma coisa que seja derivado do leite. E quando ele come primeiramente o que é leite, ele espera em torno de 1 hora para comer alguma coisa no sentido de carne, ou seja, separando para ter um equilíbrio saudável. O que fica para nós? Que nós precisamos procurar este equilíbrio saudável na nossa vida, no nosso dia a dia. Quanto mais você alimenta a carne, mais você fortalece a alma animal. E fortalecendo a alma animal, você diz não para Deus. O leite simboliza exatamente fazer a vontade divina. Quanto mais você fortalece a sua alma divina, mais você diz sim a Deus. E quando há separação, a partir do ponto de vista judaico, quando há a separação, obedecendo, segundo os mestres, o tempo hábil entre um e outro alimento, o povo judeu mantém um equilíbrio, não somente no campo de alimento, de se alimentar, porque provado tecnicamente por pesquisas científicas, quando o ser humano mistura carne com leite, a digestão é muito mais demorada. Então, por isso, normalmente, a pessoa, quando ela mistura carne com derivados do leite, ele sente o seu estômago pesado. Onde que muitas vezes algumas pessoas dizem assim, parece que eu comi um boi. Mas é porque o leite com a carne, ao ir para o aparelho digestivo do ser humano, o trabalho é muito mais intenso ao aparelho digestivo para poder digerir e separar carne do leite, para poder fazer a digestão. O trabalho é dobrado, é mais pesado. Então, o nosso aparelho digestivo, onde nós falamos, parece que o meu estômago, parece que eu comi um boi. Está pesado. E é uma realidade, por causa disto. Então, quando nós realmente aprendemos a ter um equilíbrio espiritual, então, entre aspas, a nossa digestão espiritual, ela é leve, ela é suave, ela é agradável. Isso significa servir a Hashem, servir o Eterno, de forma agradável, feliz, alegre e com leveza. Por isso, você tem diante de ti, realmente, esses 3 tópicos. Vocês são filhos de Deus. Não deixe ninguém jamais tirar esta essência de você. Sobre a questão do porco, a lição que fica, não seja superficial, seja verdadeiro. Assim como não existe meia mulher grávida, ou ela está grávida ou não está grávida. Não existe meia gravidez, não existe meia mulher grávida. Isso significa inteireza, verdade, realidade.
Então viva a tua fé. E a terceiro tópico, a carne com leite. Ou seja, valorize mais a sua alma divina, para que possa ter um equilíbrio saudável e você possa viver cada vez mais a sua fé com leveza, com alegria, realmente com júbilo, onde você pode dizer tranquilamente, cada dia mais eu me sinto como um filho autêntico de Deus. E para isso tornar vivo, não guarde para você, compartilhe com as pessoas a sua fé no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Estaremos juntos, ombro a ombro, com o povo judeu, transformando este mundo para ser a moradia de Deus e que, na redenção final, possamos estar juntos com Mashiach. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Mais uma vez, conto com as vossas preces para o nosso plantão desta noite. Né? Muita proteção, livre de todos os perigos e adversidades, né, que o plantão noturno apresenta, né? E que possamos aí também sermos guardados, né, de forma saudável nas nossas noites por aí afora vai, até que o Eterno nos conceda a graça, né, realmente da famosa aposentadoria para estarmos aí realmente mais e mais nos dedicando às questões Benei Noach e com os estudos da Torá. Por isso, vamos juntos em frente. Temos algo precioso e maravilhoso para realizarmos nesse tempo que chamamos de Hayom, hoje. Shalom, shalom. Até amanhã.